Olá! Hoje você terá acesso a mais uma dica top. Fique até o final para você ficar sabendo desta dica. Nas últimas décadas, os casos de câncer em cães e gatos têm aumentado. De acordo com estudos realizados em diversos países, a causa de morte entre os cães são as neoplasias, qualquer tipo de crescimento anormal de células, que pode ser benigno ou maligno, este o que chamamos de câncer. Também nas últimas décadas houve a popularização de dietas industriais para esses animais, as rações. Hoje, existe uma infinidade de tipos, e grande parte dos nossos animais domésticos se alimentam delas. Então, tivemos em paralelo o avanço e a popularização das rações e o aumento no número de casos de câncer. Qual a conclusão que alguém pode tirar ao observar essas duas informações? Esse é um mito muito difundido, e escutamos essa ligação com alguma frequência. Ela é estabelecida com base em duas condições que não necessariamente possuem relação de causa e consequência. Sim, existem alguns compostos que estão presentes principalmente em rações de baixa qualidade e que classificados como potencialmente cancerígenos, mas eles não justificam o aumento de casos. Mas então, por que temos mais casos de neoplasia hoje do que tínhamos pets? Bom, de certa forma a utilização de rações e dietas balanceadas está relacionada a isso, mas de uma outra maneira. A expectativa de vida de nossos pets aumentou muito nas últimas décadas. Isso se deve a uma soma de melhorias em sua alimentação, higiene, no modo como são criados e aos avanços na medicina veterinária. Esse aumento na expectativa de vida levou a um aumento nos casos de doenças que são mais comuns na população geriátrica. Entre essas doenças, temos o câncer. Ou seja, a dieta balanceada que passou a ser fornecida com as rações industriais é um dos fatores que propiciou o aumento na expectativa de vida de cães e gatos. E esse aumento é o grande responsável pela crescente nos casos de câncer. Pets, os animais sofriam menos dessa doença porque morriam mais de outras causas, não tendo tempo de desenvolver um câncer. Aumento na expectativa de vida não é acompanhado por mecanismos para evitar o câncer. Óperas existem tumores ocorrem por uma série de alterações no DNA das células, que então passam a se comportar de maneira descontrolada, podendo, por exemplo, se multiplicar muito rapidamente. E sabido que algumas espécies que vivem bastante, como os elefantes, têm mecanismos mais eficientes de reparação genômica do que espécies que vivem pouco. Outro exemplo são as capivaras, que são os maiores roedores do mundo e vivem mais do que seus parentes menores. Elas possuem mecanismos mais eficientes de proteção genômica do que outros roedores, como o camundongo ou o rato. Mutações. Mutações no DNA ocorrem naturalmente ao longo dos anos, principalmente por erros na replicação dele, que acontece durante a divisão e formação de novas células. Por isso, quanto mais bit de vida, mais alterações ocorrem no DNA. Assim, a capacidade de reparação é um aspecto importante para as espécies que vivem muito e, portanto, seus indivíduos capazes de realizá-la de maneira mais eficiente foram sendo selecionados ao longo de milhares ou milhões de anos. Em outras palavras, entre os ancestrais de elefantes e capivaras, os indivíduos que tinham maior capacidade de reparação de DNA deixaram mais descendentes, até essa característica se tornar predominante nesses organismos. Dessa forma, eles apresentam uma maior resistência à formação de tumores, como resultado de um longo processo evolutivo. O que ocorreu com cães e gatos, e com nós humanos também, foi um rápido aumento da expectativa de vida ao longo de algumas poucas gerações. Porém, não houve bit, e também interesse no caso de seleção de pets, para que fossem selecionados os indivíduos mais capazes de evitar as alterações genéticas. Um estudo publicado no ano passado pela revista Logical Reports fez um exercício matemático que indica que em cães, essa adaptação levaria no mínimo 1000 anos. Isso ocorre, entre outros fatores, porque o câncer é uma doença de pressão evolutiva baixa. Isto quer dizer que é uma característica que seleciona os indivíduos bem lentamente, já que a morte ocorre em geral após a idade reprodutiva. Assim, os que estão mais predispostos à doença muitas vezes podem gerar descendentes, que irão carregar a mesma característica. Isso demonstra que, pelo conhecimento que temos hoje, infelizmente é impossível evitar que muitos de nossos animais tenham essa doença. Porém, assim como para nós humanos, uma série de cuidados podem ser tomados para diminuir os riscos, uma vez que essa é uma doença multifatorial, e alguns destes fatores podem ser napulados. Embora não possamos evitar totalmente o aparecimento de uma neoplasia, hoje conhecemos diversos fatores de risco para o aparecimento delas. Entre os evitáveis podemos citar o sedentarismo, a obesidade, a má alimentação,
utilização de tratamentos hormonais para evitar o cio, aplicações subcutâneas em gatos, exposição ao sol e fumo passivo. Isso afeta nossos pets também, entre muitos outros. O que você achou da dica? Comente aqui abaixo. E já que ficou até o final, se inscreva no canal e deixa esse like e compartilha para ajudar o canal. Até o próximo vídeo.